Tá? Isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que ficou famoso. Tá? Uma refinaria toda acabada, toda fodida, tudo mais. Sabe como é que a gente ele acabou chama? revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da refinaria que eles chamavam? Internamente, lá na Petrobras? Ruivinha. Ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Tava tudo enferrujado. Puta, Daí, assim, então os caras sabiam, né? Os caras não, sabiam totalmente. Eles até confessaram. Né? Tem gente que confessou que recebeu suborno da empresa da empresa vendedora, que vendeu para a Petrobras. Né? Chamavam de Ruivinha. Tá? E assim, o que eu entendi daquela história? Eles quiseram comprar uma refinaria velha, e daí por valor acima do que era, tanto que depois venderam por valor menor, mas porque o cara estava pensando no contrato de reforma da refinaria, porque ia ser o outro, aí que ia ser o esquemão, quer dizer, a compra da refinaria, que já era um esquemão, para eles era um esqueminha. Caralho. Daí eles queriam a reforma, um contrato de reforma, que aí ia ser o grande esquema. Então você procura uma refinaria velha. É como se você fosse alguém te dá dinheiro para comprar um carro, um amigo teu. E aí, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, e daí você vai pro teu amigo, só encontrei um carro velho, você me dá mais dinheiro para reformar o carro? Né? E você vai embolsando esse dinheiro. Então, quando a gente fala no valor do suborno que você recuperou, é uma coisa. O valor do prejuízo, isso aí deve ser umas 10 vezes mais. É mais que dinheiro também, é vidas, né? Tipo, é vidas, né? É todo o povo brasileiro que tem uma estrutura caótica porque não faz sentido ter uma estrutura boa se você quer só ganhar dinheiro com ela, né? Voltando, já que a gente tá falando da Lava Jato, esse lance da... Porque assim, quando a gente tá falando de corrupção, a gente tá falando do político, nesse caso, e estamos falando também da empresa das empresas que o corrompem e tudo mais. No caso da Lava Jato, a gente viu todo mundo indo para o espaço aí, né? Mas também a gente viu que essas empresas, assim, a instituição acabou indo para o espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência, ou não teve jeito, isso foi causa do, sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito. Por que essas empresas acabaram indo para o espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço a seguinte comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014, e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018. Tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando. Né? Porque você fica em toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer, às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes o chefe faz coisa errada, mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu falo assim, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. O estrago estava feito. E aí o estrago estava feito para a reputação, para a imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela?
ou oculta o crime, a gente não quer, tá? Ou ela colabora. É a saída, e já tinha saída legal para isso desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista da Odebrecht, que recebeu suborno, né, amigo, Cerrado, Justiça, Amante, e vem falar lá, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos e colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente lutou contra o crime. Quem se envolveu no crime foram vocês e quem pagou suborno contra vocês. Então, a vergonha, mais uma vez, a vergonha está em vocês. E não na gente que lutou contra isso. Pra mim essa é a mesma lógica do cara que falou que, tira os doleiros porque senão vai afetar o câmbio da investigação. Não, mano, você não vai deixar de investigar ou punir uma empresa porque vai acabar com a empresa, né? Tipo, e outra, a empresa, se ela acabou por causa de um escândalo de corrupção, a culpa é dela, foi o que você disse. Eu realmente nunca consegui entender esse argumento, entendeu? Não faz muito sentido, na minha opinião. Você acha que faz sentido? Não, eu tô perguntando pra eles se tem algum jeito de fazer sem Mas você acha que faz sentido? Com a empresa. Eu vejo que eu conversando com uma das críticas que você recebe, que eu vejo, é justamente essa, que você destruiu as empresas. Não, mas isso é bobagem, né? Veja, o grande problema é que a gente teve um desenvolvimento econômico, principalmente durante os governos do PT, baseado em corrupção. Então, o governo era movido à corrupção, mensalão, petrolão. E do outro lado, você tinha o setor privado, a empresa, ao invés de investir em tecnologia, em produtividade, em eficiência, o que ela investia? Vamos ficar próximo do presidente, governo. Vamos ficar próximo do governo. Aí faz com que a empresa perca eficiência. Ela tenha uma vantagem na competição natural das coisas, mas artificial. E aí, quando estoura o problema, e ela não pode mais se valer disso, ela começa a ter dificuldade. Agora, como ele disse, não tem uma saída. A única saída é a lei, né? E o que as empresas tinham que fazer? Procurar as autoridades desde o primeiro momento e colaborar. Não podia simplesmente o Ministério... a empresa é grande, então vamos virar o rosto para o lado. Ou o juiz dizer, a empresa é grande, então esquece que teve corrupção. Você tem que tirar as consequências legais. Mas todas elas tinham, desde o primeiro momento, a possibilidade de evitar, de minorar os danos, de evitar multa. Por que elas tinham que fazer? Dizer, abandonamos esse passado criminoso e vamos colaborar. Algumas fizeram, mas demoraram muito. Entendi. Uma outra crítica que eu vejo muito fazendo isso é que você é um agente da CIA. Isso eu não posso falar. Então essa é ótima. Tem cara de agente da CIA. Toda gente da CIA joga flip com a mão trocada.